8h03 para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Band News, primeira edição. Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre política, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve se reunir hoje com líderes partidários para discutir um pouco mais a fundo os comandos das comissões com as legendas na casa. A bancada do PT pretende assumir a presidência de ao menos 5 comissões neste ano. E a prioridade, é claro, é assegurar, pelo menos em 2023, o que já está um pouco mais alinhado, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Os partidos costumam escolher as comissões que querem presidir com base nas bancadas formadas nas últimas eleições e também em acordos firmados. E sobre esse assunto a gente conversa então agora com a cientista política Deise Ciocari. Deise, bom dia. Oi, Cassius, bom dia. Deise, inclusive, é claro, podemos dizer, essa formação das comissões, muita gente está de olho, Palácio do Planalto, os partidos aliados, a oposição, enfim, mas tem um detalhe também que a gente já discutiu, inclusive, isso em outras oportunidades. Arthur Lira tem como aliado, ou montou uma frente ampla de PT, que é de Lula, e também de PL, do ex-presidente Bolsonaro. Vai precisar também agradar esses dois lados, fora toda a base que ele formou para receber aquela votação tão expressiva na recondução dele à presidência da casa. É uma matemática difícil para acomodar todos os aliados ou Arthur Lira tem, podemos dizer assim, a Câmara muito bem já montada? Não, Cassius, o desafio para o Lira continua, né? A gente tem um Congresso extremamente fragmentado, né? Um Congresso muito personalista. A alta fragmentação partidária ela tem aumentado ao longo dos anos, principalmente de 1998 para cá. Então, fazer essa acomodação é muito difícil. O grande trunfo do Lira no ano passado e na recondução dele para a presidência da casa foi justamente colocar em torno dele dois adversários políticos, né, o PT e o PL. Mas, para fazer isso, ele teve que, inclusive, prometer a criação de 5 novas comissões. Essas comissões, elas trazem cargos e também trazem poder, né, porque daí os outros partidos políticos acabam se aliando em torno disso, né, e algumas comissões, elas são extremamente poderosas, como a CCJ, a Comissão de Agricultura, a de Fiscalização e Controle. Então, agora ele vai ter que fazer uma matemática muito dura para poder acomodar e manter esses aliados do lado dele, né? E Deise, olhando para o lado do governo, assim, né, todos os partidos da base do presidente chegam ali a 223 parlamentares, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um número ainda insuficiente para aprovação de propostas de emenda à Constituição, por exemplo, aí a própria reforma tributária, que é uma das prioridades do governo. É o momento do Palácio do Planalto entrar nessas disputas internas ou se manter um pouco mais ali em banho-maria, porque isso pode prejudicar, inclusive, a governabilidade de Lula? Inevitavelmente, o Palácio do Planalto entra nessas disputas, porque elas são muito caras, né? Por exemplo, o que está em jogo agora é a reforma tributária, Cassius, e se ela não for aprovada ou colocada em discussão nesse ano, provavelmente no ano que vem não existe mais essa possibilidade, porque daí já tem eleições municipais e os parlamentares já desviam completamente o foco, né? O objetivo é outro, é a eleição de prefeitos, de vereadores, então esse é um ano muito importante. O Palácio do Planalto sempre entra no bastidor dessas disputas, como entrou na eleição para o Congresso, né, da Câmara e do Senado, e agora não deve ser diferente, até porque algumas comissões da casa, que são extremamente caras, por exemplo, para o Executivo, como é a Comissão de Meio Ambiente, ela também está na disputa do PL, que é o seu maior adversário, né? Já se cogitou, inclusive, o nome do ex-ministro Salles para a Comissão de Meio Ambiente. Aí tu imagina, né? Um dos temas mais caros para o Palácio do Planalto, então eles entram efetivamente nessa disputa. A gente sabe que na CCJ vai ter um revezamento, aí o Lira prometeu um revezamento, começa com o PT, mas ainda tem outras comissões que estão, por exemplo, na mira do PT e do PL, como a Comissão de Fiscalização e Controle, né, que é extremamente importante. Então, o Palácio do Planalto vai entrar nessa disputa, nem tem como não entrar. E Deise, também podemos falar de alguns partidos que são aliados do governo, mas ao mesmo tempo não são aliados até a segunda página. Dá o exemplo ali do União Brasil, PSD, o próprio MDB, que ganharam ministérios aí com o Lula nessa frente ampla, mas ao mesmo tempo não é uma garantia de votos. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho mais do PSD, porque a legenda afirmou que não seria de esquerda, nem de direita, nem mesmo de centro, não é nada, mas está ali. Sempre galgando uma vaguinha, bons ministérios, levou 3 ministérios agora de Lula. Como é que o PSD fica nessa posição? Essa independência também garante um certo apoio do próprio Palácio do Planalto para conseguir vanguardar aí uma comissão de relevância maior?
O PSD, ele não é nada, mas é tudo ao mesmo tempo, né, Cassius? Sabe que eu trabalhava em Brasília no momento da refundação, da fundação do PSD, daquela dissidência com democratas, então eu acompanhei isso muito de perto. E uma das características do PSD é o que a gente chama na ciência política de partidos disponíveis, justamente por essa característica da criação dele, como tu muito bem falou, não é de centro, nem de esquerda, nem de direita, então a gente chama que são partidos que não têm restrições para se aliar a nenhum outro partido da República. E o PSD tem feito isso muito bem ao longo dos anos, desde a sua criação, ele participa de todos os governos, tem um dos maiores articuladores de bastidor, que é o Kassab, ele é, se eu não me engano, o 16º partido do Brasil em filiação, mas é o maior partido do Senado hoje, o quarto ou quinto maior partido da Câmara dos Deputados, por isso a importância dele, né? E tem, de novo, assim, a figura central do Gilberto Kassab, agora conseguiu agregar no Senado a Mara Gabrilli, que é uma senadora muito importante para essa articulação. Então, deve ficar com algumas comissões importantes. O Lula sabe que precisa desse partido na esplanada dos ministérios, está fazendo essa articulação, né? Acho que o PSD já tem 3 ministérios, mas é um partido que não se pode ignorar, principalmente agora que ultrapassou o PL no Senado, né? Então deve conseguir algumas comissões importantes, sim, como tem pleiteado, e aí é aguardar agora o que o Lira vai decidir, né? Qual a articulação que ele vai decidir, mas existe uma pressão muito grande em cima dele, principalmente hoje acho que a grande menina dos olhos, além da Comissão de Meio Ambiente, é a fiscalização e controle. O Deise, outro partido também que merece um destaque, esse União Brasil, né, que não sabe para que lado vai, parece que o lado, podemos dizer assim, é o lado do seu maior interesse, então Luciano Bivar é bem estratégico. E ter o União Brasil ao lado do governo também seria estratégico para o Lula garantir essa tal governabilidade e talvez uma votação um pouco mais da garantia de aprovação de alguma possível reforma? O União Brasil, ele é a união do PL do antigo Democratas, né, que era uma oposição ferrenha, sempre foi uma oposição ferrenha ao governo Lula. O Democratas, ele não resistiu porque dentro do partido mesmo existiam disputas internas muito fortes, né? E uma das maiores dissidências foi justamente a criação do PSD, né? O Rodrigo Maia era o presidente do partido, o Gilberto Kassab era do Conselho Político do Democratas, e aí o Rodrigo Maia mudou o estatuto do partido, tirou o poder do Conselho Político, e aí o Kassab criou o PSD, né? E aí tu imagina, né? Um ferrenho opositor ao governo Lula, que era o Democratas, hoje faz parte do União Brasil. Então o Lula, além de agregar alguns parlamentares do União Brasil para a sua base, existem alguns parlamentares que estão com ele, mas também existe uma oposição ferrenha ali dentro do partido. Então, acho que o União Brasil, de todas as articulações que o Palácio do Planalto pode fazer, é um dos partidos mais complicados justamente por ter essa historicidade contra o PT, né? Então, é mais fácil articular com o PSD, com o próprio MDB, do que o União Brasil, que ainda existe toda essa complicação dentro dele, né? Um dos partidos mais complicados para se avaliar. Desde a eleição, né, da presidência da Câmara, como também do Senado, deu um termômetro de como pode ser essas futuras votações dentro do Congresso, porque a gente viu no Senado também algumas traições, o MDB rachado, alguns senadores votaram Rodrigo Pacheco, outros preferiram Rogério Marinho. Já na Câmara também, partidos aliados ao presidente Lula preferiram lançar a sua candidatura, como o próprio PCdoB, na figura, né, do deputado Chico Alencar. É um termômetro para a gente ter uma noção de que, dependendo da pauta, cada partido pode ir para um lado ou para outro? Cassius, o Congresso Nacional Brasileiro hoje ele é basicamente fisiologista, né? Como existe essa alta fragmentação partidária, eu sempre gosto de dar um exemplo de um número que eu acho que é muito forte, mas para a gente ter uma ideia, os 5 maiores partidos da República em 1998, durante a eleição presidencial, eles tiveram 85% dos votos. Então, tu imagina, 5 maiores partidos em 98, 85% dos votos. Em 2018, esses mesmos 5 partidos tiveram 34%. Então, olha a fragmentação partidária que existe dentro do Congresso, inclusive o poder do Centrão. Então, é muito difícil dizer que um governo hoje, independente de qual partido, mas é muito difícil tu garantir governabilidade hoje com um Congresso tão plural e tão personalista. Então, independente, o presidente Lula ele não tem a maioria quantitativa dentro do Congresso, mas todo o desenrolado dos próximos trâmites ele vai depender muito de articulação tanto do Lira quanto do Lula para garantir a aprovação de projetos. Não existe hoje garantias de que os partidos vão votar de acordo com o governo, né? Por causa dessa fragmentação partidária. Então, os interesses eles são micros dentro do Congresso. E aí, para tu abarcar tudo isso, é um desafio e é uma
uma inteligência política muito maior. Então, não existe hoje maioria no Congresso. Por mais que exista uma possibilidade quantitativa, a articulação ela ainda é muito necessária por causa dessa fragmentação partidária. E, Deise, pelas pequenas amostras que tivemos já, tanto ali na aprovação da PEC da transição no ano passado, como também agora na votação expressiva de Arthur Lira, ele tem esse poder que se fala mesmo? Ele tem o Congresso na sua mão ou ainda tu acha que há ressalvas? O Arthur Lira é um dos grandes personagens da política brasileira, Cassius. A articulação toda que ele fez nesses últimos anos, sendo um grande aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e depois tornando-se um aliado indispensável para o Lula, não é um personagem político que tu ignora. E, de outra forma, alguém que consegue essa votação que ele conseguiu para a recondução da casa... isso é muito expressivo, a maior votação desde a abertura democrática que um presidente da Câmara conseguiu, né? E colocou, como tu bem disse várias vezes aqui, PT e PL do mesmo lado, né? Do mesmo lado no sentido da votação. Como eu te falei, apoio majoritário dentro do Congresso hoje não é uma coisa que a gente pode cravar, justamente por causa desse Congresso fragmentado, mas que ele tem um grande poder e um dos maiores poderes hoje no sistema político brasileiro é do Arthur Lira, isso é, e a gente não pode negar. É claro que ele vai ter que continuar articulando, né? Agora tem essa criação de comissões aí que deve dar uma folga para ele, mas é inevitavelmente um dos grandes nomes da política brasileira hoje. Deise, até para encerrar nossa conversa, num tom um pouco mais ameno, assim, Arthur Lira está para Lula, assim como Lula está para Arthur Lira? Tá, Cassius, é isso aí. É exatamente isso aí. Nenhuma análise seria melhor. Fechou. Isso. Todo mundo se ajudar, né? Se organizar, todo mundo sai ganhando. É mais ou menos isso. É isso aí, cara. Perfeito. Deise, muito obrigado pela sua participação, suas análises, já que as comissões devem agitar um pouquinho mais o Congresso, um pouquinho antes e também depois do Carnaval, para de fato a barca andar, podemos dizer assim. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cassius. Bom dia.